Um espírito Apache morto há 30 anos. 40 soldados cercados. Uma emboscada mortal. E um tenente cético que estava prestes a descobrir que algumas promessas são mais fortes que a própria morte. Esta é a história real de como o impossível aconteceu na garganta do último suspiro, quando fantasmas deixaram de ser lendas e se tornaram salvadores. Prepare-se para conhecer Toshuni, o guardião das águas vermelhas, e o dia em que ele cumpriu um juramento que transcendeu mundos. Me fala nos comentários, você acredita em espíritos protetores? E de onde você está nos assistindo? Não esquece de se inscrever e ativar as notificações porque histórias assim você não encontra em qualquer lugar. Vamos nessa! No Forte MC Alistair, território do Arizona em 1876, havia uma história que os soldados mais velhos contavam aos recrutas durante as noites frias ao redor das fogueiras. Era a lenda de Toshuni, o guardião das águas vermelhas, um guerreiro Apache que havia morrido defendendo seu povo nas mesmas terras onde agora se erguia o forte militar. Diziam que ele havia sido traído durante uma negociação de paz, cercado por soldados da cavalaria que quebraram sua palavra, e que antes de cair perfurado por balas, ele proferiu uma promessa sombria: e meu espírito jamais deixará este vale. Quando o sangue inocente estiver prestes a ser derramado novamente, eu voltarei. O tenente James Copperfield, recém-chegado de West Point com apenas 24 anos e ideias modernas sobre superstição versus razão, riu abertamente quando o veterano Sargento O'Brien contou a história. Com todo respeito, sargento, disse ele ajeitando seu uniforme impecável, esse tipo de conto folclórico não passa de imaginação de homens entediados. Espíritos, fantasmas, lendas indígenas e são apenas histórias para assustar novatos. O'Brien, um irlandês de 52 anos com cicatrizes que mapeavam 30 anos de serviço, apenas balançou a cabeça lentamente e cuspiu no fogo. Tenente, eu vi muitas coisas neste território que fariam seus livros de academia parecerem contos de fadas. Mas você aprenderá. Todos aprendem, eventualmente. Copperfield não deu mais atenção ao assunto. Ele tinha problemas mais práticos: liderar um pelotão de 40 homens em patrulhas de reconhecimento pelos desfiladeiros traiçoeiros que cercavam o forte, manter a disciplina entre soldados cansados e desmoralizados, e lidar com as crescentes tensões entre os colonos e as tribos Apache que ainda resistiam à relocação forçada para reservas. O jovem tenente acreditava na força da civilização, no poder da ordem militar, e na inevitabilidade do progresso. Fantasmas e espíritos não tinham lugar em seu mundo organizado e racional. Mas o Vale Vermelho tinha outros planos. O território era conhecido por suas formações rochosas tingidas de ocre e carmesim pelo ferro no solo, e pelos fenômenos inexplicáveis que ocorriam ali: sons de tambores quando não havia ninguém por perto, sombras que se moviam contra o vento, pegadas que apareciam e desapareciam na poeira sem deixar rastro completo. Os Apache locais evitavam certos desfiladeiros específicos, especialmente um conhecido como Garganta do Último Suspiro, onde diziam que Toshuni havia caído. Os soldados veteranos, mesmo os céticos, sentiam um desconforto inexplicável quando suas patrulhas os levavam próximo daquele lugar, uma sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis que nunca piscavam. 3 semanas após a chegada de Copperfield, chegaram notícias preocupantes ao forte através de um batedor paunês chamado Corredor Veloz. Um grupo de renegados, liderados pelo brutal coronel desertor Silas Blackwood, estava planejando atacar uma caravana de colonos que atravessaria o Vale Vermelho em 2 dias. Blackwood era uma lenda negra na fronteira, e ex-oficial desonrosamente dispensado por brutalidade excessiva contra civis nativos. Ele agora liderava uma gangue de desertores, mercenários e criminosos que atacavam tanto colonos quanto tribos, roubando, matando e desaparecendo nas montanhas como fantasmas. São pelo menos 60 homens bem armados, relatou o Corredor Veloz ao comandante Harrison e seus oficiais reunidos na sala de estratégia. Blackwood escolheu a Garganta do Último Suspiro para a emboscada. É o ponto mais estreito do vale, paredes de rocha de ambos os lados, apenas uma saída. Os colonos serão peixes em um barril. O comandante, um homem gordo e cansado há apenas 6 meses de sua aposentadoria, esfregou o rosto com as mãos. Quantos homens temos disponíveis? 42, senhor, respondeu Copperfield imediatamente. Mas se sairmos agora,
Podemos chegar antes da caravana e preparar uma contra-emboscada. Harrison balançou a cabeça com cansaço. 42 contra 60, em terreno que eles escolheram. Isso é suicídio, tenente. Além disso, não podemos deixar o forte desguarnecido. Mas Copperfield já estava estudando o mapa espalhado sobre a mesa de carvalho manchada. Senhor, essas famílias contam conosco. Se não agirmos, estaremos condenando mulheres e crianças à morte. Posso levar meu pelotão, posicionar atiradores nas encostas antes que Blackwood chegue. Transformar a armadilha dele na nossa. O comandante hesitou, vendo a determinação ardendo nos olhos jovens do tenente. Finalmente suspirou, muito bem. Leve seus 40 homens. Mas Copperfield, se as coisas ficarem ruins, você recua. Entendido? Heróis mortos não servem para nada. O pelotão partiu ao amanhecer seguinte, cavalos carregados com munição extra e provisões para 3 dias. O sargento O'Brien cavalgava ao lado de Copperfield, seu rosto marcado por preocupação que ia além da tática militar. Tenente, disse ele em voz baixa, a garganta do último suspiro, é lá que Toshuni morreu. Os homens estão nervosos. Copperfield revirou os olhos. Sargento, com todo respeito, fantasmas não podem nos matar. Mas 60 bandidos com rifles Winchester certamente podem. Mantenha os homens focados no inimigo real. O'Brien não respondeu, apenas tocou inconscientemente um pequeno amuleto de proteção que escondia sob sua farda, um presente de uma mulher Apache que havia conhecido anos atrás, que lhe dissera que alguns lugares guardavam memórias mais profundas que a terra. A viagem até o Vale Vermelho levou 1 dia e meio de cavalgada dura através de terreno cada vez mais hostil. À medida que se aproximavam da garganta do último suspiro, a paisagem transformava-se em algo quase sobrenatural. As formações rochosas tornavam-se mais dramáticas, torres de arenito vermelho que se erguiam como dedos acusadores apontando para o céu, e o silêncio tornava-se opressivo, nem mesmo pássaros cantavam naquela região. Os cavalos começaram a ficar agitados, relinchando nervosamente e resistindo aos comandos, algo que soldados experientes reconheciam como mau sinal. Foi o jovem soldado Tommy Shen, filho de imigrantes chineses e o melhor atirador do pelotão, quem primeiro notou as pegadas. Tenente, chamou ele, desmontando para examinar as marcas na poeira avermelhada. Olhe isto. Copperfield aproximou-se e franziu a testa. Eram pegadas humanas, descalças, mas estranhas. Elas apareciam do nada no meio do caminho, como se alguém tivesse materializado ali, seguiam por cerca de 20 passos, e então simplesmente desapareciam, não indo em direção às rochas ou sendo apagadas pelo vento, mas terminando abruptamente como se o caminhante tivesse se dissolvido no ar. Provavelmente apenas erosão irregular do vento, disse Copperfield, mas sua voz carecia da convicção usual. O'Brien desmontou e ajoelhou-se ao lado das pegadas, tocando-as com reverência que geralmente se reservava para relíquias sagradas. Estas são pegadas de mocassim Apache, disse ele em voz baixa. E veja aqui, tenente, elas apontam na direção que estamos indo. Como se alguém estivesse nos guiando. Um murmúrio de desconforto percorreu os soldados reunidos. Copperfield sentiu um arrepio subir por sua espinha, mas forçou-se a permanecer pragmático. Coincidência. Vamos continuar. Precisamos alcançar posições elevadas antes do anoitecer. Mas as estranhezas continuaram. Enquanto montavam acampamento naquela noite nas encostas que dominavam a garganta do último suspiro, soldados relataram ver uma figura nas rochas acima, sempre no limite da visão, sempre desaparecendo quando olhada diretamente. Alguns juraram ouvir o som distante de um canto Apache, carregado pelo vento noturno, embora os batedores confirmassem que não havia ninguém a quilômetros de distância. Fogueiras piscavam e apagavam sem razão aparente. Cavalos amarrados se soltavam sozinhos, apenas para serem encontrados calmamente pastando a poucos metros, como se tivessem sido guiados gentilmente por mãos invisíveis. Copperfield recusava-se a admitir o desconforto crescente que sentia. Ele patrulhava o acampamento constantemente, verificando sentinelas, revisando posições, qualquer coisa para manter sua mente ocupada com o tangível e o tático.
Mas quando finalmente se deitou em seu saco de dormir, sob um céu obsceno de estrelas que pareciam mais próximas e mais brilhantes que o normal, ele não conseguiu evitar pensar na história do O'Brien. Um guerreiro traído. Uma promessa feita com o último suspiro. Um espírito que nunca deixaria o vale. Superstição, murmurou para si mesmo. Apenas superstição. Mas seus dedos apertaram o cabo de seu revólver enquanto finalmente adormecia, e seus sonhos foram povoados por sombras que se moviam como fumaça e olhos que brilhavam na escuridão como brasas. O amanhecer chegou tingido de vermelho sangue, apropriado para o que estava por vir. Copperfield posicionou seus homens estrategicamente, 20 atiradores nas encostas do lado norte da garganta, 15 no lado sul, e 5 mantidos em reserva na saída leste. A caravana de colonos deveria passar pelo vale ao meio-dia, e os batedores confirmaram que a gangue de Blackvold já estava se movendo em direção às suas próprias posições de emboscada. O plano era simples: deixar Blackvold montar sua armadilha, esperar que ele se comprometesse com o ataque à caravana, então pegar os bandidos em fogo cruzado das encostas. Mas Silas Blackvold não havia sobrevivido 5 anos como renegado sendo estúpido. Suas próprias sentinelas avançadas haviam detectado sinais da presença militar, uma bainha de facão refletindo o sol, pegadas de botas militares frescas demais para serem antigas. Blackvold, um homem alto e magro com olhos de cobre e uma cicatriz que atravessava todo o seu rosto, sorriu cruelmente quando recebeu o relatório. Então o forte MC Alistair decidiu brincar de heróis, murmurou ele, acariciando sua barba negra manchada de cinza. Quantos homens? Não mais que 40, pela quantidade de pegadas, respondeu seu segundo em comando, um mexicano desertor chamado Rodrigo. E eles estão nas encostas, esperando nos pegar quando atacarmos a caravana. Perfeito, disse Blackvold, e seus olhos brilharam com malícia. Mande 10 homens continuarem com a posição original, eles serão isca. O resto de nós vai circular pela trilha do Cânion Sul e vir por trás dos soldados. Quando eles abrirem fogo contra nossa isca, nós os pegaremos pelas costas. Estarão completamente expostos, focados na direção errada. Era um plano brilhante e brutal. Os bandidos se dividiram silenciosamente, a maioria começando uma marcha lateral que os levaria a uma posição de onde poderiam escalar as encostas por trás das posições dos soldados de Copperfield. Mas enquanto se moviam, coisas estranhas começaram a acontecer. A trilha que deveriam seguir, claramente marcada nos mapas que haviam roubado de um agrimensor morto, simplesmente não estava onde deveria estar. Eles encontrarão-se virando em círculos, retornando repetidamente ao mesmo afloramento rochoso marcado com pinturas rupestres Apache antigas. Isso é impossível, rosnou Blackvold, estudando seu mapa com crescente frustração. Passamos por esta rocha 3 vezes. Seus homens estavam ficando nervosos, murmurando entre si sobre má sorte e maldições. Então começaram as flechas. Não muitas, apenas 1 ou 2 de cada vez, sempre vindo de direções impossíveis, sempre atingindo não para matar mas para causar pânico. Uma flecha atravessou o chapéu de Blackvold, pregando-o em uma árvore atrás dele. Outra perfurou a sela de Rodrigo, fazendo seu cavalo empinar violentamente. Uma terceira acertou a cantina de um bandido, fazendo a água jorrar como sangue. Atiradores nas rochas, gritou alguém, e caos se instalou enquanto os bandidos disparavam para sombras e ecos, desperdiçando munição em alvos que nunca conseguiam identificar completamente. E sempre, no limite da visão, eles viam a figura, um guerreiro Apache alto e imponente, vestido de forma tradicional com cocar de guerra, segurando um arco que brilhava como se fosse feito de luz mais que madeira. Ele aparecia em um penhasco impossível, e quando atiravam em sua direção, ele já estava em outro lugar completamente diferente. Alguns homens de Blackvold juraram que viram flechas passando através do guerreiro sem efeito, como se ele fosse feito de fumaça. O próprio Blackvold, mesmo sendo um homem brutal e sem superstições, sentiu um frio sobrenatural descer por sua coluna quando olhou nos olhos da figura distante e viu apenas escuridão antiga e infinita. Enquanto isso, na posição de Copperfield, algo igualmente inexplicável estava ocorrendo. O tenente estava verificando as posições de seus atiradores quando uma sensação estranha o dominou, como se alguém tivesse soprado ar gelado em sua nuca.
Ele se virou bruscamente e congelou. Ali, a não mais que 10 metros de distância, estava um homem. Um guerreiro apache, alto e poderoso, com pinturas de guerra em seu rosto e peito, segurando um arco decorado com penas de águia e contas de turquesa. O mais perturbador era que Copperfield podia ver através dele. A rocha vermelha atrás era ligeiramente visível através do torso do guerreiro, como se ele fosse uma imagem projetada em vidro transparente. Sargento, Copperfield chamou, sua voz saindo estrangulada. O'Brien, você está vendo isso? O sargento irlandês aproximou-se, parou ao lado de seu comandante, e lentamente removeu seu chapéu em um gesto de profundo respeito. Toshuni, ele sussurrou, quase como uma prece. O guardião das águas vermelhas. Outros soldados começaram a se reunir, alguns caindo de joelhos, outros fazendo o sinal da cruz repetidamente. Tommy Shen, o jovem atirador, tinha lágrimas escorrendo por seu rosto. Sua avó havia lhe contado histórias sobre espíritos ancestrais que protegiam os justos, e agora ele estava vendo um com seus próprios olhos. O espírito não falou com palavras, mas Copperfield ouviu sua voz clara como um sino dentro de sua própria cabeça, armadilha atrás. Vocês são presas. Sigam-me. Rápido. E então a figura começou a se mover, deslizando mais que caminhando sobre as rochas irregulares, sempre mantendo aquela qualidade translúcida e sobrenatural. Copperfield sentiu seu treinamento militar, sua educação racional, todo o seu ceticismo gritando que isso era impossível, alucinação, talvez desidratação causando miragens coletivas. Mas outra parte dele, mais antiga e mais sábia, sabia exatamente o que estava vendo. Soldados, atenção, sua voz trovejou com uma autoridade que vinha não de West Point mas de algo mais profundo. Mudança de posição imediata. Sigam aquela figura. Ele apontou para o espírito, agora movendo-se rapidamente entre as rochas. Alguns dos homens hesitaram, olhando-se com incerteza, mas O'Brien já estava em movimento. Vocês ouviram o tenente. Movam-se. Agora. O pelotão começou a se reorganizar, seguindo a forma espectral de Toshuni que os levava para cima e para leste, abandonando suas posições cuidadosamente planejadas. Não tinham avançado mais que 50 metros quando ouviram o som de muitos homens tentando ser silenciosos e falhando, o clique de armas sendo preparadas, o murmúrio baixo de vozes conspirando. A gangue de Blackwood havia chegado exatamente onde o pelotão de Copperfield estava posicionado momentos antes. Se tivessem permanecido ali, estariam mortos, pegos completamente de surpresa por um inimigo atacando de uma direção que não haviam antecipado. Meu Deus, sussurrou Copperfield, a realização atingindo-o como um soco físico. Ele nos salvou. O espírito realmente nos salvou. O'Brien colocou uma mão no ombro do jovem tenente. Agora você entende, senhor. Alguns juramentos transcendem a própria morte. Toshuni não parou após levar os soldados para a segurança. O espírito continuou se movendo, agora os guiando através de uma série de passagens estreitas e trilhas escondidas que nem mesmo os mapas militares mostravam. Copperfield percebeu com crescente admiração que estavam sendo posicionados perfeitamente. O espírito os estava levando para uma crista rochosa elevada que dominava completamente tanto as antigas posições dos soldados quanto o local onde a gangue de Blackwood agora se encontrava, confusa ao descobrir suas presas desaparecidas. A nova posição era militarmente perfeita. Eles tinham altura, cobertura excelente atrás de formações rochosas naturais, e linhas de tiro claras. Mais importante, tinham o sol atrás deles, tornando difícil para qualquer inimigo identificar exatamente quantos atiradores enfrentavam ou de onde os tiros viriam. Preparem posições, ordenou Copperfield, sua mente agora completamente focada na situação tática imediata. Atiradores, espaçamento de 3 metros. Munição verificada. Ninguém dispara até minha ordem. Seus homens se moveram com eficiência nascida de treinamento, mas havia uma nova determinação em seus movimentos, eles haviam sido salvos pelo impossível, e não desperdiçariam essa segunda chance. Lá embaixo, a confusão da gangue de Blackwood transformava-se em pânico. Eles haviam descoberto as posições vazias dos soldados e agora debatiam furiosamente sobre o que fazer.
Blackvold estava gritando ordens contraditórias, metade de seus homens querendo recuar, a outra metade insistindo em continuar com o ataque à caravana. E sempre, assombrando-os como um pesadelo que se recusava a terminar, aparecia a figura do guerreiro Apache, às vezes em uma rocha acima deles, às vezes emergindo brevemente de trás de um arbusto, sempre impossível, sempre aterrorizante. Estão totalmente desorganizados, observou O'Brien através de seus binóculos. Metade dos homens está mirando para as sombras, a outra metade está discutindo. É o caos lá embaixo, senhor. Copperfield estudou a cena, seu treinamento militar finalmente sincronizando com a realidade sobrenatural que agora aceitava. Atiradores, comandou, sua voz clara e firme. Mirem nos líderes primeiro. Blackvold e seus tenentes. Ao meu sinal. Fogo! O primeiro tiro de Tom Shen atravessou o ar matinal e acertou o chapéu de Blackvold, arrancando de sua cabeça. Não era um tiro para matar, era um aviso, uma demonstração de precisão. Então 40 rifles abriram fogo em sequência controlada, não uma salva descoordenada mas uma demonstração ritmada de poder. Balas ricocheteavam nas rochas ao redor dos bandidos, cortavam galhos de árvores acima de suas cabeças, perfuravam cantinas e mochilas. Ninguém foi atingido, ainda, mas a mensagem era clara: vocês estão na mira, estão encurralados, estão acabados. Isso é o Forte MC Alistair, gritou Copperfield, sua voz amplificada pela acústica natural do cânion. Vocês estão cercados e em desvantagem. Soltem as armas agora ou o próximo tiro não será de aviso. Ele pôde ver Blackvold girando, tentando identificar a origem dos tiros, seu rosto contorcido em raiva e medo. Por um momento, pareceu que o renegado consideraria lutar. Mas então outra coisa aconteceu que quebrou completamente seu espírito combativo. O fantasma de Toshuni materializou-se diretamente atrás de Blackvold, tão próximo que se fosse sólido suas respirações se misturariam, e soltou um grito de guerra Apache que ecoou através do vale como trovão vivo. Blackvold girou-se e viu-se face a face com o impossível. O espírito de Toshuni estava ali, tão próximo que Blackvold podia ver cada detalhe da pintura de guerra em seu rosto, ver as contas de turquesa em seu arco brilhando com luz que não vinha do sol, ver os olhos que queimavam com fogo que não era completamente deste mundo. E através daqueles olhos, Blackvold viu algo que quebrou sua coragem brutal, viu o julgamento de gerações, viu o peso de todos os crimes que havia cometido contra inocentes, viu sua própria alma pesada e encontrada terrivelmente deficiente. O homem que havia aterrorizado a fronteira por 5 anos, que nunca havia recuado de uma luta, que havia matado dezenas sem remorso, caiu de joelhos como uma criança assustada. Não, ele sussurrou, sua voz rachada. Não é possível. Não é real. Mas era real, mais real que qualquer coisa que ele já havia experimentado. O espírito não o tocou, não precisava, sua mera presença era julgamento e condenação suficientes. Blackvold largou suas armas, colocou as mãos sobre a cabeça, e começou a chorar, não lágrimas de arrependimento mas de terror puro diante de algo que sua mente brutal não conseguia compreender ou lutar contra. Vendo seu líder quebrado, a gangue desmoronou. Armas caíram ao chão como chuva de metal. Mãos se levantaram em rendição universal. Homens que haviam enfrentado soldados, índios, e colonos sem piscar agora estavam tremendo como folhas, muitos murmurando preces em línguas que não usavam desde a infância, buscando proteção divina contra algo que desafiava sua compreensão do mundo. O'Brien liderou um destacamento descendo para reunir os prisioneiros, enquanto Copperfield permaneceu na crista, observando. E ali, em pé na borda de um penhasco impossível, iluminado por uma luz que não correspondia à posição do sol, estava Toshuni. O espírito virou-se para olhar diretamente para Copperfield, e pela primeira vez, seu rosto mostrou algo além de determinação guerreira, mostrou satisfação, talvez até um toque de paz. O tenente, agora completamente transformado de cético em crente, levou sua mão ao peito em saudação militar, então curvou-se profundamente em respeito que transcendia culturas e épocas. Toshuni retornou a saudação, seu próprio punho batendo contra o peito uma vez em reconhecimento de guerreiro para guerreiro. Então,
Lenta e graciosamente, ele começou a desvanecer, não desaparecendo abruptamente mas dissolvendo-se como névoa sob o sol nascente, tornando-se cada vez mais translúcido até que apenas um contorno permaneceu, depois apenas uma impressão na visão, e finalmente nada além de uma sensação residual de presença profunda e antiga. O último que Copperfield viu foi os olhos do espírito, e neles leu uma mensagem final, juramento cumprido. Sangue inocente protegido. Agora posso descansar. Ele se foi, sussurrou Tommy Shen, que havia assistido toda a cena com reverência. O guardião completou sua missão. Copperfield assentiu lentamente, sentindo uma mistura complexa de gratidão, admiração e uma tristeza estranha pela partida do espírito. E nós completamos a nossa, soldado. Graças a ele. Enquanto desciam para lidar com os prisioneiros e preparar-se para a chegada da caravana que agora passaria em segurança, cada homem carregava consigo a certeza de que haviam testemunhado algo raro e sagrado, a prova de que alguns compromissos vão além da morte, e que coragem e honra podem transcender até mesmo a barreira entre mundos. A caravana de colonos passou pelo Vale Vermelho em segurança completa ao meio-dia, 43 famílias incluindo 87 crianças que nunca souberam o quão próximas haviam chegado do desastre. Copperfield e seus homens escoltaram-nas através da garganta e depois até as terras seguras além, enquanto outro destacamento levava Blackwood e sua gangue capturada de volta ao Forte MC Alistair em correntes. As notícias da captura sem uma única baixa militar ou civil espalharam-se rapidamente através do território, transformando-se em manchetes de jornais em Denver, Santa Fe e até São Francisco. Mas a história verdadeira, a história completa, nunca chegou aos jornais. Como poderia? Quem acreditaria que um espírito Apache havia salvado um pelotão da cavalaria americana? Os relatórios oficiais falavam de táticas brilhantes e reconhecimento superior e manuseio magistral de terreno difícil. O próprio Copperfield escreveu seu relatório de forma cuidadosa e factual, omitindo qualquer menção a fenômenos sobrenaturais, não por vergonha ou medo de ridicularização, mas por respeito. Algumas verdades eram sagradas demais para serem reduzidas à linguagem burocrática. Mas entre os soldados que estiveram lá, a história foi contada e recontada, tornando-se parte do folclore do Forte MC Alistair. Veteranos a contavam para recrutas, e aqueles recrutas eventualmente se tornavam veteranos contando para a próxima geração. Tommy Shen, que serviu mais 30 anos na cavalaria e eventualmente tornou-se sargento-mor, manteve um pequeno altar em seus aposentos com uma fotografia da garganta do último suspiro e uma pena de águia que ele jurava ter encontrado exatamente onde o espírito desapareceu. O'Brien, em seus anos finais, escreveu uma carta detalhada sobre os eventos para seu neto, terminando com que isto sirva como prova de que o mundo contém mais maravilhas que nossos livros podem catalogar, e mais justiça que nossos tribunais podem administrar. Quanto ao próprio Copperfield, a experiência transformou-o fundamentalmente. Ele permaneceu na cavalaria por mais 20 anos, eventualmente alcançando o posto de coronel, mas sua abordagem ao serviço mudou. Ele tornou-se conhecido como um defensor incomum dos direitos dos nativos americanos, frequentemente argumentando por tratamento justo e cumprimento de tratados, às vezes contra a opinião da maioria de seus colegas oficiais. Quando questionado sobre suas posições controversas, ele simplesmente dizia: "Aprendi que honra não conhece raça ou cultura, e que as dívidas de justiça devem ser pagas, mesmo que levem gerações." Ele retornou à garganta do último suspiro apenas uma vez, 10 anos depois daquele dia fatídico. Foi sozinho, levando oferendas tradicionais Apache que havia aprendido serem apropriadas, tabaco, turquesa, e penas de águia. Colocou-as cuidadosamente em um círculo de pedras que marcava, segundo anciãos Apache locais, o lugar exato onde Toshuni havia caído quase meio século antes. Enquanto estava ali, no silêncio vermelho do desfiladeiro, sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, carregando o que poderia ter sido, ou talvez não, o som distante de um canto Apache. "Obrigado, irmão", Copperfield disse em voz baixa para o vento. "Por manter sua promessa. Por provar que alguns juramentos são mais fortes que a morte. Que sua alma finalmente descanse em paz." Não houve resposta audível, mas enquanto caminhava de volta para seu cavalo, ele sentiu uma certeza profunda de que sua mensagem havia sido recebida e compreendida. Anos depois,
quando Copperfield estava em seu leito de morte em 1921, um velho de 79 anos cercado por filhos, netos e bisnetos, suas últimas palavras foram um mistério para sua família. Com os olhos vidrados olhando para algo que ninguém mais podia ver, ele sorriu pacificamente e murmurou: sim, eu vejo você. Estou pronto agora. Sua neta mais nova, curiosa, perguntou anos depois ao revirar seus pertences pessoais: vovô via fantasmas? Sua esposa, que havia ouvido a história completa apenas uma vez, em sua noite de núpcias, quando James finalmente confiou a ela o segredo que havia carregado por anos, simplesmente sorriu e respondeu: não fantasmas, querida. Guardião. Ele via um guardião que o havia protegido uma vez, e que agora vinha buscá-lo para casa. Hoje, a garganta do último suspiro ainda existe, agora parte de um parque nacional. Turistas caminham por ali tirando fotos das dramáticas formações rochosas vermelhas, sem saber da história que se desenrolou naquele lugar. Mas ocasionalmente, guardas florestais relatam fenômenos estranhos, figuras vistas no crepúsculo que desaparecem quando aproximadas, sons de cânticos carregados pelo vento em noites sem lua, pegadas que aparecem e desaparecem sem explicação lógica. E às vezes, muito raramente, quando viajantes estão perdidos ou em perigo naquelas trilhas remotas, eles relatam ser guiados para a segurança por uma figura alta e imponente que nunca fala mas sempre aponta o caminho correto, e que desaparece assim que o perigo passa. Os céticos dizem que são apenas histórias, imaginação, coincidência. Mas aqueles que experimentaram sabem diferente. Porque algumas lendas não são apenas lendas. Algumas promessas transcendem a morte. E alguns guardiões nunca realmente descansam, apenas esperam, vigilantes e pacientes, até que sejam necessários novamente. O espírito de Toshumi, o guardião das águas vermelhas, havia cumprido seu juramento naquele dia de 1876, protegendo o sangue inocente independentemente de quem fossem ou de onde vinham. E ao fazer isso, provou que honra, coragem e justiça não conhecem fronteiras entre mundos, culturas ou mesmo entre os vivos e os mortos. A história que começou com zombaria e ceticismo terminou com reverência e crença transformada. E na pequena lápide de mármore no cemitério militar de Fort MC Alistair, abaixo do nome Tenente-Coronel James Copperfield, de 1852 a 1921, está gravada uma frase que intrigou historiadores por gerações, uma frase que ele insistiu fosse incluída em seu testamento, e ele aprendeu que alguns guardiões vigiam além da tumba, e que gratidão honra tanto os vivos quanto os mortos. Nem todos entendem o significado. Mas aqueles que conhecem a história verdadeira do que aconteceu naquele dia no Vale Vermelho compreendem perfeitamente. E quando o vento sopra através da garganta do último suspiro ao entardecer, tingindo as rochas em tons mais profundos de vermelho e carmesim, há quem jure que pode ouvir, apenas no limite da percepção, o som de um guerreiro apache cantando uma canção de vitória e paz finalmente conquistada.